Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu venho trazendo para vocês um vídeo especial, né? Na verdade, a ideia é que eu faça 3 vídeos a respeito desse tema, que são, na verdade, 3 partes do livro que eu vou analisar aqui. Então, estou aqui fazendo essa análise dessa obra, que eu achei bem interessante. É importante ressaltar de início algumas questões para a gente, principalmente para quem for ler o livro e tal, né, ou quiser tomar esse livro como referência, para não falar que, nossa, essa obra aqui é perfeita, você deve usá-la para tudo, enfim, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem alguns pontos aqui na obra que eu discordo, né? Só que eu decidi, num primeiro momento, pelo menos nesse primeiro momento aqui, nesse primeiro vídeo, não abordar essas questões, tá bom? Então, talvez eu faça um vídeo específico, talvez o último, para fazer as ponderações referentes a essas questões do qual eu discordo, explicar o porquê eu discordo e porque provavelmente ela toma essa linha, entendeu? Então, eu acho que é importante deixar isso bem claro, porque senão as pessoas podem vir aqui e depois dizer, nossa, esse livro tá cheio de problemas, você está recomendando e tal, né? Então, assim, não necessariamente, gente, eu recomendo uma obra ou analiso uma obra, seja um artigo, seja um livro, seja um vídeo, seja um canal, porque eu concorde com tudo daquela posição daquela pessoa. Não. A questão traz uma temática interessante, importante, vale a pena discutir. Seja para a gente colocar como uma referência positiva, ou mesmo para a gente fazer nossas críticas. Então, mas assim, no geral, gente, eu ainda não li a obra toda, né? Tô falando por partes. Mas, no geral, até onde eu li da obra, é uma obra bem interessante. Então, assim, acredito que vale a pena a leitura dessa obra, né? Então, eu vou, a princípio, fazer uma brevíssima introdução a respeito da autora, né? Afinal, quem é essa pessoa, né? Um pouquinho dela. Não é uma autora que eu conheço muito, é uma autora que eu conheci agora mesmo, há pouco tempo, né? Assim, quando fui realmente ter contato com essa obra. Então, não posso aqui também falar muito dela, porque eu não conheço muito, né? Então, enfim, vou falar aqui o básico, só para a gente ter uma noção. É uma autora norte-americana, né? Chamada Susan Neiman. Ela é uma filósofa moral, comentarista de cultura, né? Ensaísta. Então, assim, ela trata muito dessa questão aí cultural. Então, é interessante essa abordagem dela, né? E outro aspecto que eu gostaria de destacar é que ela tem 69 anos, né, de idade. Já é uma pessoa com uma idade relativamente avançada, mas esse livro que eu estou citando dela é um livro que foi escrito no ano passado. Então é um livro bem novo, isso é bem interessante também da gente destacar, até porque ela vai ali apresentar alguns fatos recentes. E assim, outro fato que vale destacar é ela ser norte-americana, né? Então assim, a gente vê claramente ali muito uma preocupação, também um destaque maior aos Estados Unidos. Na obra dela, realmente, ela pega mais esse eixo dos Estados Unidos e também um pouco da Europa, mas claramente foca mais nos Estados Unidos. Mas é muito interessante a gente analisar, porque apesar das grandes diferenças que existem, né, na política norte-americana, na política europeia, inclusive a gente fala europeia, mas até mesmo entre as nações ali da Europa há muitas diferenças, há diferenças pontuais, algumas até
diferenças até muito grandes. Porém, gente, é nítido quando a gente lê essa obra, mas não somente quando lê essa obra, mas quando a gente analisa o que vem acontecendo recentemente nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, em outros países da América Latina, que existem também uma série de fatos, uma série de posições, uma série de questões que são comuns, né? Então existem diferenças e existem pontos em comuns, né? Então é bem interessante também a gente ir fazendo essas observações, né? E principalmente no que concerne a algumas das estratégias a gente chama de extrema-direita, né? Desses países, né? A gente viu acontecer no Brexit, a gente viu acontecer nos Estados Unidos na eleição do Trump, a gente viu acontecer no Brasil e em outros países aí. Milei na Argentina, né, mais recentemente. Então, é bem interessante a gente observar algumas estratégias que são incomuns e uma delas está relacionada justamente à temática desse livro, né? Bom, gente, então sem mais delongas, vamos aqui para a análise do início do livro, né? O livro A Esquerda Não é Woke aborda criticamente 3 pilares que constituem, né, segundo a autora, claro, o pensamento da esquerda woke e como ela vai contra os princípios da esquerda de modo geral, né? A esquerda, vamos dizer assim, tradicional, né? Que tradicionalmente a esquerda defende, né? O primeiro desses pilares, que é o que eu vou trabalhar aqui nesse vídeo, é o tribalismo, que se contrapõe ao universalismo. A visão tribalista se baseia na ideia de defesa restrita apenas daquele pequeno grupo, tribo, e uma total falta de empatia e apoio aos que não fazem parte desse grupo. O livro aborda que tanto o conceito de woke quanto o conceito de identidade foram se destoando do seu sentido original e que com o tempo foram tornando tribalistas, né? Foram se tornando tribalistas, ou seja, excluindo aqueles que não tinham essas identidades acolhidas por esse grupo, né? E é interessante que a autora, ela inclusive fala algo que eu já tinha também lido já em um artigo, né? Que mostra como as pessoas que cunharam esses conceitos, as pessoas que trabalharam esses conceitos há algumas décadas atrás, elas discordam da maneira, né, como esses conceitos estão sendo atualmente utilizados, né? Então, por isso que ela fala dessa questão da deturpação, então é bem interessante, né, também. A autora explica também que a adesão da esquerda a essa visão woke se baseia em uma série de sentimentos típicos da esquerda com a preocupação com grupos marginalizados e oprimidos. A partir disso, surgem absurdos como de frequentemente tirar um bom profissional por não fazer parte dessas tribos e substituí-los por alguém que tem um desses marcadores sociais. Então, assim, como eu disse, né, é meio que uma deturpação mesmo ali desses sentimentos típicos da esquerda. Então, a autora ela vai falar de como a esquerda foi abandonando certos princípios a partir que ela tinha, né, princípios teóricos bem consolidados, bem analíticos, e passou a ser gerida, a ser orientada por base desses sentimentos, né? E acabou assim sendo manipulada, vamos dizer assim, né, por certos grupos que foram orientando para caminhos assim bem absurdos, né? O livro também aborda de forma muito assertiva o problema de classificação étnica racial, por exemplo, tendo em vista o fato de um mesmo grupo étnico, em geral, terem muitas diferenças e divergências entre si, o que demonstra que essa classificação é, no mínimo, insuficiente para explicar
aquele grupo social. Um exemplo que demonstra isso é o fato do Trump, apesar de seu discurso xenófobo, obter expressiva votação de grupos sociais classificados dentro desses eixos étnico-raciais, né? Porque esses grupos, gente, apesar de terem essa similaridade de acordo com esse recorte, eles são grupos extremamente diferentes, né? Tem uma série de outros marcadores ali que, na verdade, que não são contemplados, no caso, por esse pensamento woke, né? Por esse pensamento identitário, e por conta disso acabam sendo invisibilizados, né? Acabam sendo invisibilizados. E esse é um outro ponto bem interessante para a gente analisar, né? De como esses grupos eles fazem uma leitura, muitas vezes, completamente deturpada da realidade, porque eles partem de certas categorias que não são reconhecidas, de fato, por esses grupos que eles estão analisando, né? E é interessante, né, gente, que se a gente for analisar a antropologia, por exemplo, a antropologia contemporânea, né, uma das questões que eu acho que é interessante que trazem, é justamente isso, é de você ter esse cuidado em você, quando for analisar um grupo, você não partir das suas categorias, né? E isso é um problema, né, que é muito sério, se a gente for ver, por exemplo, o que aconteceu quando, um exemplo aqui, né, quando os portugueses se encontraram com os povos indígenas, né, que agora fala povos originários, ali, aí eles chamam eles de índios, né, e passam a descrever eles a partir da sua bússola moral, né, e uma série de preconceitos, sem compreender aquele contexto daquelas pessoas. E, na verdade, apesar dos grupos identitários criticarem, por exemplo, isso que eu estou relatando aqui, né, que é classificado como etnocentrismo, eurocentrismo, na verdade, eles fazem exatamente a mesma coisa, né? Eles fazem exatamente a mesma coisa. Então, é importante a gente também levar em conta isso quando a gente vai analisar um determinado grupo, né? Porque às vezes você classifica ali, vou dar um outro exemplo aqui para ficar nítido, né? Os evangélicos, por exemplo, você fala ali de maneira generalista, os evangélicos, ou os cristãos, pior ainda, né? Os cristãos. Aí você vai analisar esses grupos, os cristãos, são diversos grupos diferentes, ou mesmo os evangélicos, né, que também tem diversas denominações, e você vai ver que há diferenças enormes dentro desses grupos, né? E às vezes dentro de uma mesma igreja, de uma mesma denominação, existem diferenças ali, existem debates ali, existem discussões ali, que você só vai saber quando você ouve essas pessoas, mas ouve de fato, né? Sem partir desses preconceitos, dessas preconcepções, dessas categorias que você criou a priori, né? Então, assim, eu acho muito importante salientar essa questão. Então, gente, ou seja, né, para tais grupos, a identidade ou as identidades com as quais eles se identificam são completamente distintas das classificações que fazem nessa agenda woke, nessa perspectiva woke, né, identitária desses grupos, né. Outra fraqueza dessa agenda é que são facilmente falsificadas pela própria direita reacionária, a exemplo do Trump, que nomeou negros, mulheres, gays, no intuito de quebrar a narrativa de que ele seria racista, machista, homofóbico, mesmo que suas declarações e práticas mostrem o contrário. E olha que interessante isso. Isso aqui não aconteceu só no Trump. Isso acontece em várias figuras da extrema-direita, incluindo Bolsonaro. Bolsonaro tinha ali um gay ali que apoiou ele, né? Tinha inclusive os movimentos de grupos
gays com Bolsonaro, teve o Holiday, que além de gay é negro também, tem o Hélio Negão, né, que é um bolsonarista ferrenho e é um negro retinto, né? Existe o próprio empoderamento de mulheres, como a própria mulher do Bolsonaro, como a mulher como a Damares também, que foi uma figura ali com bastante destaque, né? Então, assim, para você ver como... Tem uma índia também, aí, que eu não estou lembrando o nome dela também, mas que também é apoiadora do Bolsonaro, conhecida aí na internet, até foi para eventos ali com o Bolsonaro. Então, assim, para você ver como essa estratégia, como do ponto de vista estratégico também, falando politicamente, é frágil, extremamente frágil, né? Então, assim, não dá pra gente abraçar isso, né? E no livro também vai exemplificar a Hillary Clinton, né? Que ela, e não somente ela, já vi isso aí também, aqui também no Brasil, por esses grupos identitários, colocando como algo positivo, como algo progressista, como algo importante, né? Como algo de relevância, de importância para o progressismo de modo geral, a vitória, vejam bem, a vitória da extrema-direita na Itália, porque é uma mulher, basicamente que é uma mulher de extrema-direita, né? Mas pelo fato dela ser, só pelo simples fato dela ser mulher, pronto, já é uma grande coisa, né? Já vi falarem isso também em relação à Dama de Ferro, né, da Inglaterra. E que, não, ela era conservadora, foi horrível, mas era uma mulher, né? Então, assim, isso é patético, né, gente? Não precisa nem falar isso, né? Então, basicamente, gente, nesse começo do livro, ela vai abordar isso, né? De como, para esses grupos, é muito mais importante esses marcadores do que os próprios princípios, quer dizer, ou seja, o que de fato essa pessoa defende, pelo que de fato essa pessoa luta. Então, assim, se você é um homem branco, cis hétero, de esquerda, socialista, que luta pelos trabalhadores, que luta pela dignidade, pela emancipação na luta social, na luta popular, bom, isso não importa, você é um homem cis hétero. Ou seja, é um problema de natureza, algo que você não tem culpa, né? Mas esses marcadores são colocados de forma determinista. Pelo simples fato de você ter nascido homem cis hétero branco, você já é o demônio na Terra. E do contrário, né? Ou seja, uma visão extremamente maniqueísta também, né? Do contrário, se você é uma mulher negra, se você não é cisgênero, né? É transgênero, é não binário, alguma coisa do tipo, você já é alguém que tem muito mais valor, mesmo você sendo uma pessoa de valores fascistas, por exemplo. Então, assim, é o cúmulo do ridículo alguém de esquerda concordar, né, com esse tipo de premissa. Então, gente, essa foi aqui a análise dessa primeira parte da obra. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu acho que é muito importante. Nos últimos dias eu vi que estava tendo essa discussão na internet sobre identitarismo. Eu vi isso depois de ter decidido que ia fazer um vídeo sobre essa obra. Então eu venho lendo aí essa obra e fiz já essa primeira parte da análise. Porque como vocês que acompanham aqui o canal há mais tempo sabem que essa temática é uma das temáticas centrais que eu trato. Então eu venho pesquisando a fundo, né, essa problemática e acabei encontrando essa obra, né, entre outras também, que eu pretendo aqui abordar, né, no canal, no intuito de colocar como referência para vocês
estudarem o tema, né? Pesquisarem melhor esse tema. Então aqui vai um abraço a todos e até mais.